está na ponta da linha com a deputada federal Tabata Amaral, que vai conversar conosco hoje no Manhã Bandeirantes, nessa sequência de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Deputada, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Sabino. Bom dia, Maju. Um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Bom dia, deputada. Deputada, vamos começar aqui essa conversa com a senhora falando um pouquinho de segurança pública, né? Afinal, virou um assunto até ligado de alguma forma à senhora, não só pela sua atuação no Congresso Nacional, mas depois que a senhora sofreu um assalto, um ato violento aí em São Paulo. Primeiro, para a gente começar, conta direitinho para a gente como é que foi esse assalto, onde aconteceu, que horas aconteceu. Aliás, deputada, antes de fazer essa pergunta, me perdoa, eu preciso seguir aqui o roteiro de todas as entrevistas com candidatos e perguntar para a senhora, antes da gente falar de segurança pública, perguntar para a senhora a mesma coisa que eu perguntei para Ricardo Nunes e para Guilherme Boulos como primeira pergunta, que é o seguinte: se apresente, por favor, deputada, diga como é que foi sua carreira política, como é que é a sua formação, quantos anos a senhora tem, até que time torce. Vou falar um pouquinho da senhora antes de mais nada para a senhora se apresentar. Me perdoe, essa tem que ser a primeira pergunta aqui no nosso roteiro. Minuto, né? Mas vamos lá. Meu nome é Tabata. Venho da Zona Sul de São Paulo, sou filha de 2 nordestinos, uma baiana e um paraibano, que foram para São Paulo buscar oportunidades. Eu estou hoje no meu 2º mandato, falo com vocês direto de Brasília, deputada federal. Tenho muito orgulho de vir desse lugar de uma família de trabalhadores que lutaram muito para que seus filhos pudessem estudar e pudessem se formar. Meus pais não conseguiram estudar quando chegaram em São Paulo. Minha mãe foi diarista ao longo da vida dela, meu pai foi cobrador de ônibus. E se eu estou aqui hoje é porque eles acreditaram na nossa educação, é porque eu tive professores na escola pública que apostaram em mim, que me mostraram as oportunidades que existiam. Eu participei de Olimpíadas de Matemática muito nova, ganhei bolsas em escolas privadas, pude fazer minha faculdade com bolsa completa nos Estados Unidos, sou formada em ciência política e astrofísica, que é uma coisa um tanto quanto diferente, e há mais de 15 anos trabalho pela educação pública. Já fui professora, já trabalhei em secretaria de educação, já participei de movimentos de jovens, já trabalhei em rádio, porque eu tenho esse sonho, esse desejo de que a gente tenha na escola pública uma escola de qualidade que dê a mesma oportunidade para o rico e para o pobre. E é justamente isso que me trouxe para a política, apesar desse não ser inicialmente meu local de origem, de eu não ser filha de políticos, e eu estou aqui no 2º mandato. Ontem tivemos a aprovação no Senado de um projeto muito importante que eu apresentei, que agora vai virar lei, foi aprovado na Câmara e no Senado, que é a poupança ensino médio. A gente está falando de um recurso mensal de R$200 que os jovens de baixa renda vão receber se frequentarem a escola, se não faltarem, se fizerem tudo direitinho, e aí ao final de cada ano que eles completam, tem R$1.000 que é depositado numa poupança, eles só podem sacar esse recurso depois de terminarem o ensino médio, se inscreverem no vestibular, que é um incentivo que a gente está criando para que ninguém desista da educação. Eu vi minha mãe ter que abandonar os estudos porque engravidou de mim, meu pai ter que abandonar os estudos muito cedo para trabalhar, e a gente não quer mais que nenhuma criança, que nenhum jovem deixe de investir na sua educação. Então esse é um resumo. Também lutei aqui no Congresso pela distribuição de absorventes nas escolas, que hoje já é uma realidade em São Paulo, para que os créditos do ensino técnico possam ser reaproveitados numa graduação. Fui eu que apresentei a proposta de que professores fossem vacinados com prioridade na pandemia, porque educação é vida, nós precisamos dos alunos na escola, aprendendo, sonhando, fazendo esporte, cultura. Então, tentei juntar aqui um pouquinho de tudo super rápido. Deu um relato aí rápido da sua atuação no Congresso. Mas, deputado, faltaram 2 perguntas. Primeiro, a senhora gosta de futebol ou não? Eu não acompanho lá muito, não. Meu pai era paraibano, criado no Rio, minha mãe baiana, então originalmente flamenguista. Em casa a gente também gosta muito do Corinthians, mas para ser sincero, eu não acompanho muito de pertinho, não. Tá apesar certo. de gostar de assistir. E eu queria perguntar para a senhora a sua idade, por favor. Tenho 30 anos. 30 anos, me perdoe, né? Normalmente não se pergunta a idade para mulher, mas aqui é uma questão de jornalística, né? E até
mais nova e tenho uma trajetória que cabe muita coisa, tem muita vivência. Então eu brinco que eu me sinto muito mais velha do que isso, não tem problema nenhum perguntar a idade. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? A senhora acha que cabelo branco faz diferença? A senhora acha que a senhora ainda tem muita experiência para adquirir? Ou a senhora acha que já está preparada para o enfrentamento de desafios importantes, como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo? Tem uma coisa que eu trago de casa que não tem idade certa para você fazer o que é certo. Que não tem essa de, sou novo demais ou sou velho demais. O que a gente tem que ter é muito trabalho e muita humildade. Se eu olho para minha trajetória, já coube muita coisa nesses 30 anos. Das experiências que eu tive em sala de aula, das experiências de trabalho. Comecei a trabalhar muito nova, inicialmente bordando para ajudar minha família, com 7, 8 anos, depois dando aula a partir dos 13. Então, tem muita coisa que aconteceu e aí é isso que eu tenho para oferecer para as pessoas. É a vivência de alguém que vem da periferia, que vem da escola pública, que sabe a diferença que uma oportunidade pode fazer na vida de um jovem da periferia, que sabe o quanto que nossas mães, assim como a minha mãe, sonham em formar seus filhos na faculdade, tem medo do crime, tem medo da violência. Eu brinco que minha mãe enfiou a gente na igreja quinta, sexta, sábado e domingo, porque era o caminho que ela via para que a gente não fosse por um caminho equivocado. E aí, dito isso, eu também acho que a gente não faz nada sozinho. Eu, no primeiro mandato aqui no Congresso Nacional, sem vir de um grupo político, de uma família política, sendo oposição, inclusive, em muitos níveis, consegui aprovar mais de 10 projetos de lei, o que é muito raro para alguém de primeiro mandato. E eu só fiz isso porque eu sei dialogar, porque eu sei dialogar com esquerda e direita, porque eu sei dialogar com pessoas mais velhas e mais novas, porque eu acho que juntar gente boa é o mais importante. E aí não importa para mim se aquela solução boa ela vem da esquerda ou vem da direita, se aquela solução ela foi apresentada 30 anos atrás ou antes de ontem. Eu acho que a gente está precisando dar uma renovada nas ideias da política, fazer uma junção do que existe de experiência com inovação, e eu acho que a minha maior capacidade é essa de dialogar. E não é só entre esquerda e direita, não. É entre o centro e a periferia. Eu quero ser ponte. Essa cidade ela está muito dividida. A gente tem uma São Paulo que está cheia de shows e cheia de oportunidades e universidades e empregos, e tem outra em que as pessoas estão passando fome, ou estão levando 4 horas no transporte público por dia, ou estão vendo os meninos de sua comunidade entrarem para o crime. É essa ponte que a gente tem que construir. E eu garanto a vocês que poucas pessoas conhecem esses dois extremos do jeito que eu conheço, pela minha vida. Eu acho que a gente tem que conhecer muito bem as pontas quando a gente quer conectá-las, quer deixá-las mais próximas. A senhora falou da sua experiência, infelizmente, agora sim a minha pergunta original, a senhora teve uma experiência aí desagradável que muitos de nós, paulistas, paulistanos, brasileiros de uma forma geral, porque o problema não se restringe a São Paulo, mas está muito grave em São Paulo, a senhora foi assaltada. Conta pra gente exatamente como é que foi, que horas que foi, onde foi esse assalto, por favor, deputada? Faz uma semana e meia, sábado, 12:30, eu estava saindo de um evento, de um encontro do nosso partido do PSB ali no centro de São Paulo, a caminho de 2 reuniões, inclusive com professores na Zona Leste. E aí, assim que saí dessa reunião no centro, ali na Bela Vista, sofri uma tentativa de assalto, veio um homem, deu um soco no vidro, eu estava do lado do passageiro na frente, o vidro estilhaçou, acabei me cortando, mas graças a Deus, nem eu nem o Ricardo, nosso motorista, fomos atingidos. Os estilhaços cortaram, mas não foi nenhum ferimento grave e a gente conseguiu jogar o celular no chão. Passado esse episódio, eu fiquei extremamente agradecida a Deus, pensando em tudo que poderia ter acontecido, mas também com um sentimento de impotência muito grande. E eu acho que é isso que machuca tanto a gente, porque a gente saiu com o carro correndo, desesperado, e depois faz BO, chama um guincho, atrasa a reunião, mas o cara que tentou me assaltar, ele saiu andando. A rua estava cheia, era 12:30, um bocado de carro, um bocado de gente, e ele saiu andando, porque ele tinha certeza que nada ia acontecer com ele. E você andava mais alguns metros, você via outras pessoas com a mesma atitude da dele, querendo abordar os carros. E é claro que, enfim, eu sou criada em São Paulo, eu venho da periferia de São Paulo. Eu sei que a nossa cidade pode ser muito perigosa. E eu sei o que é você sair de um ônibus, de um metrô, 11:30, meia-noite, e sair correndo porque você é mulher, porque tá tudo escuro, porque não tem ninguém na rua. Agora, desse jeito escancarado que a gente está vivendo, de você ter medo na luz do dia, numa rua cheia, de um cara quebrar o teu vidro, isso eu nunca tinha vivido, não.
E aí as pessoas falam muito dessa insegurança no centro, mas é na periferia também. Faz poucos meses roubaram um bilhete único da minha mãe. Todo dia alguém me traz um relato de que estão assaltando as pessoas num ponto de ônibus. É trabalhador, é gente que acabou de comprar o celular, é gente que não tem dinheiro para outro bilhete único. E isso precisa de uma resposta. E aí talvez o meu papel nesse lugar seja de falar, olha, esse é um tema complexo. Essa polarização, essa briguinha de rede social não leva a nada. Porque não está levando a nada hoje. A gente vê o prefeito e o governador batendo cabeça sobre a Cracolândia. Cara, cada hora um quer fazer uma coisa. Aí o prefeito vai lá e recusa a ajuda da Polícia Federal para combater o crime organizado na Cracolândia. Ah, porque eu sou direita e você é de esquerda. Será que não está na hora da gente colocar as pessoas no centro e falar, meu amigo, já passou de todos os limites. A gente vai ter que sentar junto para resolver. Prefeitura, a nossa guarda municipal, os comandantes das polícias, o governo estadual, o governo federal, cada um tem a sua atribuição, mas todo mundo tem que trabalhar junto. A gente não faz o mínimo do mínimo. Todo mundo que estuda segurança pública sabe que os crimes acontecem sempre no mesmo lugar. A gente que é cidadão sabe disso. Por que é que a polícia ou a guarda está sempre chegando depois do crime? Será que a gente não pode usar essas câmeras que existem para a gente poder saber onde que o crime está acontecendo? Mas, E esse deputada, policiamento chega antes? Mas, deputada, a gente discutiu, inclusive hoje de manhã aqui no Jornal Gente, e a gente tem falado isso aqui no Manhã Bandeirantes, que não é só um problema policial, óbvio, a senhora vai falar um problema social, todos nós sabemos disso, mas tem um problema de legislação hoje, e a senhora como deputada federal podia nos ajudar, que é o seguinte, é a reincidência. É o homem que assaltou a senhora, é preso ali pela polícia, vai para uma audiência de custódia e é solto. O secretário Guilherme Derrite falou que tem casos de pessoas que foram presas 8, 10, 14 vezes e são soltos. Quer dizer, não está na hora de mudar a lei de execução penal também? Você tem toda a razão, e a gente viu isso num caso que o Brasil todo acompanhou, de um rapaz que foi esfaqueado depois do show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, foi preso e na sequência foi solto. E quando eu falo que a gente vai ter que colocar todo mundo na mesma mesa, não é só os comandantes da polícia, não é só o governo federal, o governador de São Paulo, o prefeito, a prefeita, não. É a gente trazer o judiciário também, é a gente trazer o Ministério Público também, porque existe uma porta giratória que a pessoa entra e sai, a pessoa é presa e ela é solta. Mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu me debruço sobre isso, eu estou convencida que não é só uma questão de aumentar as penas, não é só uma questão de enrijecer, porque o que está previsto não está sendo cumprido. E é claro que a gente tem que continuar fazendo o debate de deixar essa legislação cada vez melhor, mas tem uma conversa a ser feita com o judiciário que ela tem que acontecer. Eu vivo isso na pele. A gente tem uma lei aqui falando, algumas leis, que você não pode ameaçar uma pessoa de morte, muito menos porque ela tem uma opinião diferente da sua. Quantas vezes eu não entro na justiça com uma ameaça de morte que eu recebi para ouvir que é liberdade de expressão, para ouvir que não tem. A lei diz o contrário. Então, eu sei que é um tema complexo, mas para fazer essa provocação, porque eu acho que é papel, sim, do prefeito, é papel do governador, é papel do presidente da República chamar o judiciário para conversa, chamar o Ministério Público, chamar os órgãos envolvidos e falar, minha gente, o que acontece que essas leis não são cumpridas? O que acontece que as pessoas são presas e liberadas no dia seguinte? A senhora tem alguma proposta para aumentar as penas ou não? Eu já apresentei, relatei inúmeras propostas aqui no Congresso, especialmente no que diz respeito à violência contra as mulheres, ao feminicídio. Fui relatora de uma proposta muito importante para que a gente tenha uma tornozeleira eletrônica para que o agressor, ele se aproximar da mulher que ele ameaçou, que ele agrediu, seja acionado um alarme. Então, de novo, a gente está fazendo esse trabalho aqui. Eu só quero levantar uma provocação que eu levanto sempre, mas que outros políticos não levantam. Até quando a gente vai continuar achando que é só uma questão de melhorar as leis? Até quando? Recentemente a gente votou um projeto para aumentar a pena de quem comete um roubo, comete um furto. Eu fui a favor da urgência desse projeto. Mas se você me perguntar, você acha que isso vai resolver? Infelizmente eu acho que não. Porque, de novo, não é só a questão da lei. É a questão de quem está implementando, é a questão de quem está julgando essa lei. E nesse momento tão polarizado que o judiciário não conversa com a política, o prefeito não conversa com o presidente da República, porque a esquerda, a direita, mimimi, nananã.
Nós precisamos de alguém que fale, a gente vai sentar na mesa para resolver isso, gente. Não é ciência de foguete. E o que eu estou propondo é muito mais complexo do que chegar e falar, não, a gente vai endurecer, a gente vai. É claro que a gente tem que fazer a lei ser cumprida, mas se a gente não tiver uma conversa com o judiciário, a gente vai continuar aprovando lei, a gente vai continuar aumentando as penas e a lei vai continuar sem ser cumprida. Deputada, ainda falando de segurança pública, também uma questão de saúde pública, a senhora tem a visão de alguém que teve o pai dependente do crack, o perdeu por conta da dependência das drogas e do álcool. Qual caminho seguir para solucionar o problema da Cracolândia e como lidar com os dependentes químicos que estão por lá há 5, 10 anos? Maju, o primeiro ponto é separar quem é bandido de quem é doente. E a gente vê, por razões políticas, pessoas que só querem enxergar os bandidos e, por razões políticas, pessoas que só querem enxergar os doentes. Tem sim roubo, tem sim desova de coisas roubadas na Cracolândia e isso tem que ser enfrentado com todo o rigor da lei. Mas respondendo a sua pergunta sobre as pessoas que estão doentes, que estão lá, porque elas estão há décadas dependentes de uma droga que, inclusive, as impede de tomarem decisões sobre si mesmas e por aí vai, a gente tem um problema grave em São Paulo, que é a falta de leitos. Meu pai nunca teve envolvimento com absolutamente nada errado. E eu perdi meu pai com 39 anos de idade para o crack. Vocês podem imaginar o que foi a vida da minha família com o alcoolismo, com a dependência química, num contexto que todo mundo aponta o dedo para você, ninguém enxerga que aquela pessoa está doente. Meu pai sempre quis se internar, meu pai sempre buscou tratamento e ele nunca encontrou uma vaga no público. E aí, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, vocês me perguntem, mas quantas vagas a cidade de São Paulo tem? Se a gente soma público e privado, dá 1.000 vagas. Só na Cracolândia, a Unifesp, que é uma universidade muito séria, fez uma pesquisa, tem muito mais de 1.000 pessoas querendo se tratar, querendo se internar e não tem vagas. E quando a gente fala do crack especificamente, que é talvez uma das piores drogas que a gente tenha, porque ele aniquila a pessoa muito rápido, a gente sabe que para o crack, a internação prolongada, ela é a melhor solução, ela é um caminho importante. São Paulo tem 70 vagas de internação prolongada. Aí você vê que é tudo discurso, aí você vê que é tudo politicagem. O nosso compromisso tem que ser, quem quiser um tratamento, que a gente vai começar por quem quer, porque não faz sentido começar por quem não quer. Quem quiser um tratamento, não só na Cracolândia, porque o problema de álcool e drogas é da cidade como um todo, vai ter acesso a um tratamento digno. E aí tem um outro trabalho que esse é mais de longo prazo, que é a gente atuar na adolescência. A gente espera a pessoa ficar 20, 30 anos viciada, 20, 30 anos doente para tentar fazer alguma coisa. Será que não vale a pena, na escola, enquanto a gente está na adolescência, a gente abordar esses jovens, quando a gente vê que tem alguma coisa errada acontecendo, a gente interromper aquilo ali? A maioria dos transtornos mentais surgem na adolescência, mas a gente só vai olhar para eles décadas depois. Deputado, a senhora está trazendo uma informação nova, né? Porque o prefeito de São Paulo disse que haveria leito para todas as pessoas dependentes químicas serem tratadas. Mas minha pergunta não é essa, minha pergunta é sobre internação compulsória. Muitas dessas pessoas que estão nas ruas viciadas em crack e de outras drogas pesadas hoje já não têm mais consciência nenhuma da situação delas. A senhora é a favor da internação compulsória? Primeiro eu quero dizer que o prefeito de São Paulo disse é mentira. A gente não tem vagas, não tem leitos para acolher todas as pessoas que estão doentes e que querem tratamento. Em relação à internação compulsória, essa é uma decisão médica, essa é uma decisão da ciência. A gente, quando está tratando um câncer, não pergunta para um político se é melhor a quimioterapia ou a radioterapia. A gente, quando olha para um transtorno mental, para uma dependência química, não pode perguntar para o político se aquela pessoa tem que ser internada compulsoriamente ou não. Primeiro, a gente tem que garantir que quem quer ser internado, porque querer é muito importante para o tratamento funcionar, vai ter vaga. Isso não acontece hoje. E aí, quando a gente fala das pessoas que não querem se internar e que, de acordo com a ciência, existe uma classificação que vai de 1 a 5, que é uma junta médica que tem que avaliar. Se, de acordo com a ciência, com o que os estudos dizem, aquela pessoa não tem mais condições de decidir sobre si, aí sim a gente pode optar por esse caminho da internação compulsória. Mas, de novo, não é o político que vai dizer.
Não é a rede social que vai dizer, é a junta médica junto com a família. Deputada, a senhora sempre teve uma atuação muito forte na área da educação. Quais falhas a deputada enxerga na rede municipal de ensino aqui da cidade de São Paulo e que pretende fazer para melhorar a qualidade de aprendizagem e também combater a evasão escolar, que é um dos impactos sentidos até hoje, depois da pandemia? O meu compromisso é que São Paulo tenha a melhor escola pública do Brasil. E isso a gente faz com muitas coisas, então vou resumir aqui em 3. A primeira delas é um olhar para a primeira infância. Muita gente fala de primeira infância, né? Isso está na boca dos políticos. Mas o que é isso? É você ter um programa que São Paulo não tem, robusto, de você acompanhar a gestante, de você acompanhar a criança quando nasce, garantir que ela está bem nutrida, que ela está bem vacinada, que ela está tendo acesso à creche quando chega a idade, que ela está sendo bem amparada. Toda a ciência mostra para a gente que se a gente investir bem nesses primeiros anos, a gente vai ter muitos frutos, inclusive econômicos, no futuro. São Paulo não tem um programa robusto de primeira infância, esse é o primeiro compromisso. O segundo é a gente olhar para a questão da alfabetização. Não adianta de nada eu falar com vocês aqui sobre frações, sobre biologia, sobre história, se nossas crianças não sabem ler e escrever. E hoje, metade das crianças da rede municipal de São Paulo chegou no 3º ano sem saber ler e escrever. Vocês não têm ideia da frustração da professora quando não consegue ensinar, da criança que está ali parecendo que está vendo tudo em chinês porque ela não entende nada, e da família que vê que seu menino ou sua menina está com 8, 9, 10 anos e não aprendeu a ler e escrever ainda. Então esse é outro compromisso. Alfabetizar todo mundo, não deixar ninguém para trás, porque se a gente não faz isso, todo o resto é história, todo o resto é firula. E aí tem um terceiro ponto, que a escola tem que ser um lugar em que a criança, o jovem quer estar. A escola tem que ser um lugar atrativo, senão a gente perde a briga para a criminalidade. E como é que a gente faz isso? Abrindo a escola de final de semana, tendo um programa robusto de esporte, garantindo que o banheiro da escola é o banheiro mais bonito que aquela criança vai estar. Toda vez que eu entro numa escola e eu vejo a porta quebrada, e eu vejo sem papel higiênico, e eu vejo tudo pichado, eu só me questiono como é que essa criança vai querer estar aqui. A gente não quer estar em um lugar feio. Então, tem todo um trabalho a ser feito de investir nos professores para que sejam os melhores professores do Brasil, de trazer a comunidade para dentro, de trazer esporte, cultura, curso técnico, abrir a escola no final de semana, porque na hora que a comunidade se sentir bem, na hora que essas crianças não quiserem sair dessa escola, aí a gente começa de verdade a ganhar essa briga que a gente tem hoje tão grande contra o crime, contra a violência, contra as drogas e que muitas vezes acabam tirando essa meninada do seu futuro, tirando da sociedade. Deputado, a senhora é a favor do tarifa zero? O que a senhora pensa dessa atitude da Prefeitura de São Paulo? O debate da tarifa zero, para mim, é o futuro. Lá na frente, a gente vai ter o transporte gratuito. Agora, se você me pergunta se eu acho que isso é factível hoje, eu acho que não. E eu acho que não, porque é impossível fazer tarifa zero se você não envolver o metrô, se você não envolver o governo estadual. E esse está sendo um dos grandes erros da prefeitura, que liberou a tarifa aos domingos no transporte municipal, e aí na sequência a gente já viu o impacto no metrô, que anunciou que vai aumentar a passagem. E não é isso que as pessoas querem, pagar mais caro de segunda a sexta, de segunda a sábado e não pagar no domingo. Então, se você não tiver um diálogo entre o governo municipal e o governo estadual, entre ônibus e metrô, você não faz. Se você não tiver um diálogo com o governo federal para que essa conta seja dividida entre os 3 níveis, você também não faz. Então, é claro que a gente tem que se preparar, estudar e conversar para fazer isso. Mas enquanto isso não é uma possibilidade do hoje, até porque depende muito do governo estadual, como eu disse, tem um outro debate que deveria estar sendo feito e que não está, que é a qualidade do transporte público. A gente, desde a pandemia, diminuiu em 20% a frota, o número de ônibus que estão circulando. Eu não vejo o prefeito dizendo que vai retomar a frota. Eu não vejo as pessoas explicando por que é que os ônibus... Deputado, só bem da verdade, ele disse aqui que recebeu esse tipo de reclamação na rua e disse que é uma das providências que ele vai tomar. Eu queria aproveitar ainda sobre tarifa zero, só para ficar claro. Então, na sua avaliação, neste momento, no futuro sim, mas neste momento, tarifa zero não vai dar certo, vai ser um fracasso esse projeto?
enquanto o governo estadual não estiver de acordo e o governo federal envolvido também, a gente não consegue fazer. É uma questão matemática. E eu não vejo o prefeito de São Paulo com capacidade de convencimento do governo estadual ou federal. Em relação à frota, ao número de ônibus circulando, que bom que há um ano antes da eleição ele se compromete a ver isso. Mas é importante dizer que desde 2019 que a gente está com menos ônibus circulando na cidade. É por isso que está demorando mais a passar, é por isso que estão mais lotados, é por isso que estão quebrando tanto. A gente está vivendo uma coisa na Santo Amaro, para quem também é de São Paulo, que é assustadora. Eu tenho uma amiga que é do Jardim São Luís, extremo sul de São Paulo, ela está descendo antes na Santo Amaro e andando 40 minutos até o seu trabalho, de manhã, cedinho, porque é mais rápido ir andando do que de ônibus. Para mim, esse é o problema principal. É a gente se comprometer que o ônibus vai funcionar, que o ônibus vai andar rápido, que você vai conseguir ir com tranquilidade, em segurança. Isso não está acontecendo hoje. A senhora poderia falar um pouquinho sobre os impostos, né? O prefeito disse que no mandato dele não haverá reajuste da planta genérica de valores que define reajustes de IPTU, por exemplo. Já Guilherme Boulos disse que vai sim aumentar IPTU, mas para os imóveis nobres e vai diminuir o IPTU na periferia. Sua posição em relação a isso é qual? Porque IPTU está sufocando em alguns bairros mesmo as pessoas, né, deputada? A gente hoje tem uma situação fiscal em São Paulo que a gente tem que olhar para ela como uma grande oportunidade. E eu já respondo, mas só para explicar a minha resposta. A gente, pela primeira vez em muitas décadas, e esse foi um trabalho que começou na administração do prefeito Haddad, tem dinheiro em caixa. São Paulo passou décadas devendo dinheiro para a União, para as pessoas que tinham emprestado dinheiro para a prefeitura, e a gente hoje está no contexto que tem dinheiro em caixa. São 35 bilhões de reais que o prefeito não sabe gastar, que ele não está conseguindo gastar. Então, hoje, se você me perguntar, existe um problema fiscal? A gente está com problema de recurso? Não. O que está faltando é um projeto sério, responsável, para que esse recurso, de fato, gere investimentos robustos em infraestrutura, nos traga a melhor educação do Brasil, empregos, oportunidades e por aí vai. Em relação à tabela do IPTU, essa é uma discussão que tem que acontecer, mas não no sentido de você aumentar os impostos, porque, de novo, São Paulo não... O problema de São Paulo hoje é não saber gastar o dinheiro que tem com responsabilidade, mas sim de você olhar onde existem distorções de áreas muito nobres que estão pagando muito pouco, ou de áreas muito pobres que estão pagando muito, você poder fazer esse ajuste. Mas não para cobrar mais imposto, porque não é o momento que São Paulo está vivendo, mas sim para trazer mais justiça. E esse é um debate que a gente vai ter que fazer junto com a sociedade. Um outro problema que São Paulo tem muito grande também é a questão dos imóveis abandonados. A gente tem centenas de imóveis no centro que já passaram todo o prazo, já tiveram todos os avisos, que não pagam seus impostos, que não estão servindo para nada. Essa é uma outra batalha que eu acho que vale a pena. É a gente ter coragem, não só de falar de residencial, mas de dizer que a gente vai querer e vai trabalhar que as pessoas possam morar no centro. Que a gente vai querer também levar dignidade para onde elas estão. Faz tanto tempo que a gente não vê um trabalho de urbanização em que você leva saneamento, em que você melhora o viver dentro da casa das pessoas, isso também é possível. Eu moro com a minha família na Zona Sul de São Paulo, uma região de manancial, e a gente não tem o título da nossa casa, e a gente está há anos lutando por isso na justiça. Faz muito tempo também que a gente não vê um trabalho de regularização fundiária, para que a gente possa ser dono do que é nosso no papel, para que a gente possa abrir o nosso comércio. Então, o compromisso é enfrentar essas batalhas. É entender que não existe uma única solução para o problema complexo, mas que está faltando coragem, está faltando a gente sonhar, está faltando ousadia. E eu acho que essa é uma decisão que a cidade de São Paulo tem que tomar. Se questionar se as coisas do jeito que estão tão bem, estão funcionando, ou se a gente pode sonhar e pode querer mais. Deputada, segundo o Datafolha, 50% dos moradores de São Paulo dizem não conhecer Tabata Amaral. Dos 50% que te identificam, só 13% afirmam conhecê-la bem. Como reverter esse cenário? Uma outra forma de ler esses números que a gente recebeu com bastante entusiasmo é que existe de fato uma maioria da cidade que ainda não me conhece. Não conhece a minha história, não conhece as minhas lutas, e eu vou me apresentar para essas pessoas.
Mas daqueles que conhecem muito bem, como você trouxe, 13%, tem 11% que diz que vai votar em mim na eleição do ano que vem. Então, o nosso problema não é de rejeição, não é de ter que esconder a história, não é de ter que esconder os aliados políticos. Pelo contrário, é a gente querer que as pessoas saibam cada vez mais, conheçam cada vez mais. Porque quando elas se deparam com essa proposta, com esse projeto, elas veem que essa é uma alternativa para a polarização da política. Essa é uma alternativa para quem quer brigar nas redes sociais, mas não quer encarar os problemas, não quer apresentar as soluções. E aí, como é que a gente vence o problema de desconhecimento? Se apresentando, fazendo conversas como essa, indo a todos os lugares em que somos convidados, rodando essa cidade de São Paulo, manhã, tarde e noite, dialogando com as pessoas e tendo muita tranquilidade de que quem decide, graças a Deus, é o povo. E que as propostas que a gente vai apresentar, está apresentando, que o que a gente tem a oferecer tem que fazer sentido para o povo, não é para nenhum figurão na política, não. E, deputada, quais partidos a senhora tem conversado em busca de alianças para o ano que vem? Sei que há algumas conversas com o PSDB, inclusive o presidente municipal do partido, Orlando Faria, disse que não descarta o diálogo com a senhora, por mais que o PSDB tenha como prioridade uma candidatura própria. Como estão essas negociações para o ano que vem? Como alguém que preza muito pelo diálogo e que quer apresentar um projeto que seja uma alternativa a essa polarização tão rasa, tão burra que a gente tem, eu venho conversando com todo mundo e esse é o meu papel. Sentar com cada pessoa com muita paciência, com muita humildade e dizer, é isso que a gente sonha para São Paulo. É isso que a gente quer fazer na segurança pública, é isso que a gente quer fazer pelo transporte público, é isso que a gente quer fazer pela educação. Esse projeto faz sentido para vocês? Porque eu acho que ele está fazendo muito sentido para a nossa população. E aí, quando eu digo ter muita paciência, entender que ninguém vai tomar uma decisão agora. Até porque a gente tem uma janela partidária em que as pessoas podem trocar de partido em abril, então falta um tempo ainda. As pessoas, elas estão esperando para ver o que acontece com as pesquisas, então converso com o PSDB, converso com a Avante, converso com muita gente, mas com muita serenidade de saber que a gente tem aí uns 8 meses pela frente e que essas são decisões que serão tomadas no próximo ano. José Luiz da Atena, o jornalista José Luiz da Atena, é o seu vice dos sonhos? Primeiro dizer que hoje, dia 21, faz 3 dias, 2 dias, passou rápido, nós filiamos o Datena ao PSB, ele vem para engrandecer muito o nosso partido. Datena é um dos maiores comunicadores do nosso país, é alguém que entende a dor, a angústia que o nosso povo sente quando é roubado, quando o ônibus quebra, quando não consegue uma consulta, e está faltando essa sensibilidade na política. Então, ele foi convidado por mim, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro Márcio França, se filiou ao PSB. A gente sabe que essa decisão de vice, a própria lei diz isso, ela é só para o ano que vem, mas com toda certeza o Datena tem tamanho, tem história, e se quiser, lá na frente ser o vice desse projeto, vai contribuir muito. É que é uma decisão dele e que a gente sabe que só acontece no próximo ano. O presidente Lula, ontem na reunião ministerial, pediu, inclusive se dirigindo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que nas cidades onde haja candidatos diferentes de partidos que estão na base do governo, tente-se fazer um acordo. A senhora acha possível aqui um acordo? O presidente Lula seria atendido aqui, um acordo entre PSB, PSOL, PT, ou a senhora acha que isso aí é só para o segundo turno? Aqui em São Paulo, estou em Brasília ainda, mas já indo para São Paulo. Em São Paulo, o PSB tem um projeto sólido e independente, e isso não vai mudar. Eu entendo e respeito o pedido do presidente Lula ao vice-presidente Alckmin de que tentem trabalhar conjuntamente, mas o PSB, o vice-presidente Alckmin, o ministro Márcio França, nosso presidente Carlos Siqueira, como eu disse, eu não escondo as pessoas que eu tenho do lado, não, pelo contrário. A gente entende que o PSB precisa apresentar um projeto alternativo à polarização, um projeto que dialogue com os principais problemas de São Paulo. Então, o nosso projeto é firme, é forte, é coletivo. A gente vem trazendo especialistas da esquerda à direita, conversando muito com as pessoas, porque a gente acha que o momento da polarização passou, que esses debates ideológicos todos não fazem nenhum sentido para o dia a dia da cidade.
O que as pessoas querem é alguém que saiba fazer uma boa gestão, cuidar da cidade, cuidar dos detalhes, melhorar a questão da segurança pública, gerar mais oportunidade, revolucionar nossas escolas. A gente está longe de ter a melhor escola pública do Brasil. Então, em São Paulo, esse é o nosso projeto. E aí, só um comentário que eu também acho que fica para reflexão. A gente vê que os principais partidos do Brasil não terão candidatos para apresentar nas eleições municipais. E o PSB é um dos poucos partidos que está apresentando um conjunto de candidaturas de pessoas mais jovens, que têm ideias diferentes. E eu acho que isso é importante. A política se faz com inovação e experiência, e a gente precisa também ir renovando nossas lideranças políticas. Deputada, a senhora está no segundo mandato na Câmara dos Deputados, sabe a importância do diálogo, da articulação entre o governo federal e o Congresso. E na esfera municipal isso não é diferente. Para avançar em políticas públicas, para aprovação de projetos, a Prefeitura de São Paulo precisa ter uma base na Câmara dos Vereadores. Como a senhora pretende construir esse apoio na Câmara Municipal de São Paulo? Eu faço um paralelo com o que foi a minha experiência aqui no governo federal, no primeiro mandato. Eu não tinha votado no presidente Bolsonaro. E como eu disse a vocês, cheguei aqui sem padrinho político, sem vir de família importante e consegui aprovar mais de 10 projetos de lei. Consegui fazer um trabalho sério de combate à corrupção, interrompendo a distribuição de kits de robótica superfaturados no Nordeste, a compra de ônibus escolares superfaturados no norte do país, com um trabalho de diálogo, com um trabalho sério, e dialogando sobretudo com as pessoas, explicando o que a gente estava fazendo, pedindo apoio, e essa é a mesma postura que eu terei em qualquer lugar. Ter muita humildade de conversar, não ter medo, não ter receio de sentar com quem pensa diferente, mas ter muita firmeza de quais são os meus valores, de quais são os meus limites. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas que, por conta de uma onda da rede social, por conta de uma pressão política, muda de opinião. Esse não é o meu caso. Mas o que eu sei fazer, tendo as minhas opiniões e os meus valores, é ter muita tranquilidade de conversar com quem pensa diferente. Então, essa mesma postura que fez com que eu pudesse negociar com tantos ministros de um governo no qual eu não tinha votado, aprovar tantos projetos de lei, é a mesma atitude que eu vou levar para qualquer lugar. É a gente ter foco em resultado, é a gente ter foco em resolver os problemas que são os problemas que mais afligem a nossa população hoje. Deputada, é verdade que a senhora votou num determinado momento aí na Câmara dos Deputados a favor da permissão dos bancos para tomar casa de famílias endividadas? Mentira. Qualquer pessoa pode pesquisar nas redes sociais, pesquisar no Google, no site da Câmara, como é que eu votei nesse projeto, em todas as vezes que ele foi pautado, e as pessoas vão encontrar que meu voto foi contrário. Infelizmente, a política virou um lugar de mentira. E como eu sou uma pessoa que dialoga ao centro, eu recebo ataques e fake news todos os dias da esquerda e da direita. Mas o que me deixa tranquila é que quem tem interesse em saber o que acontece, em checar, pode sempre pesquisar o site da Câmara, pode sempre olhar para os fatos, e aí eu tenho muito orgulho dos meus posicionamentos e muita tranquilidade também. Deputada, queria agradecer muitíssimo a sua participação nessa série de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidatos aqui no Manhã Bandeirantes, pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Com certeza vamos falar ainda várias vezes no decorrer da campanha. Muito obrigado, viu, deputada? Obrigada. Muito obrigada, Sabino. Muito obrigada, Maju. Na próxima, espero estar presencialmente com vocês. Será bem-vinda. Um bom Natal e um ano novo de muita saúde e muitas bênçãos. Feliz Natal também para a senhora. Até mais. 10 horas e